E aí, fera, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. Se você chegou até aqui, é porque realmente você precisa de ajuda e eu espero ajudá-lo da melhor maneira possível. No vídeo de hoje falaremos sobre ligações químicas, tá certo? Eu sou o professor Erison Castro. E antes de começarmos a falarmos a respeito desse conteúdo, se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se agora, isso é muito importante, ajudará o nosso trabalho, certo? Ative aí as notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo que é disponibilizado aqui, beleza? E compartilha o link deste canal com os seus amigos. Segue aí as minhas mídias sociais e tire a sua dúvida diretamente comigo, de preferência no Instagram. E antes de começarmos, vai desculpando a qualidade do som, é que o meu gravador ainda não é um gravador de excelência, tá certo? Então, vamos para a parte que mais interessa. Fera, falando de ligações químicas, temos os tipos de ligações, tá certo? São 3 e falaremos sobre cada um de forma independente. Ainda nesse contexto, falaremos sobre onde ocorrem essas ligações, beleza? Se há ligações químicas, ou seja, interações entre os átomos, é evidente que existe um ponto específico onde essa ligação ou essa conexão acontece, tá certo? Então falaremos sobre isso também. E por último, e não menos importante, falaremos sobre a regra do octeto, que é uma lei que limita todo esse processo das ligações químicas, tá certo? Então é isso, vamos para a parte mais importante, que são os conceitos. Falando sobre os tipos de ligação química, eu já mencionei anteriormente que são 3. Então, falaremos sobre a ligação do tipo covalente, a ligação do tipo iônica e a ligação do tipo metálica. Aqui nesse primeiro momento falaremos sobre a ligação covalente. Fera, se você puder anotar esta informação, anote, pois ela é muito valiosa e você não encontra ela facilmente na internet, tudo bem? Então, se liga só. Ligação covalente ocorre o compartilhamento de elétrons. Novamente, na ligação covalente ocorre o compartilhamento de elétrons, tudo bem? E essa ligação, ela só acontece entre elementos considerados a metais, beleza? Anota, isso é muito importante para o seu aprendizado. E essa ligação, ela pode ser classificada de duas formas: ligação covalente do tipo polar e ligação covalente do tipo apolar, tudo bem? Se você esqueceu como identificar esse tipo de ligação, procura aí nos meus arquivos, certo? Que eu tenho um vídeo mostrando como é que faz a identificação de uma ligação química polar e apolar, beleza? Então, olhando aqui na nossa primeira imagem, nós temos uma molécula, tá certo? E essa molécula, ela é composta por dois elementos químicos diferentes, que é o hidrogênio e o oxigênio. Então, já deu para perceber que estamos falando de uma molécula de água, tá certo? Então, essa molécula, ela só é possível porque há o compartilhamento de elétrons entre os elementos químicos considerados a metais, que é o hidrogênio e o oxigênio. Cada um tem uma eletronegatividade diferente um do outro, tá certo? E galera, ó, esta molécula, ela é considerada uma molécula do tipo polar, beleza? Porque ainda há pares de elétrons no oxigênio que podem ser compartilhados. Nesta outra imagem, nós temos também uma ligação do tipo covalente, tá certo? Porque os átomos de hidrogênio estão compartilhando os elétrons, tudo bem? Nessa condição, é formado uma ligação covalente do tipo apolar, beleza? Então, a característica principal desse tipo de ligação é que ela só é formada praticamente em substâncias onde a molécula é simples, beleza? E o que é uma molécula simples? Uma molécula simples é uma molécula onde você tem apenas uma espécie de elemento químico, nesse caso, apenas o hidrogênio, beleza? Mas você pode me perguntar assim, professor, pode ser que ocorra
ligação covalente do tipo apolar em moléculas compostas? Pode, isso ocorre, mas é em casos específicos e eu sugiro que você dê uma pesquisada, mas eu já adianto que o tetracloreto de carbono, Cl4, é uma molécula apolar e o gás metano, o CH4, também é uma molécula apolar, beleza? Então, fazendo um breve resumo, ligação covalente é a ligação em que ocorre o compartilhamento de elétrons, tá certo? E ela ocorre especificamente entre os ametais. E ela pode ser classificada como ligação covalente do tipo polar e ligação covalente do tipo apolar. Já na ligação iônica, temos uma característica um pouco mais diferenciada. Nesse tipo de ligação, ocorre a doação de elétrons de um átomo para outro. Novamente, na ligação iônica, ocorre a doação de elétrons de um átomo para outro. E essa ligação, ela acontece especialmente entre um metal e um ametal. Professor, eu não sei o que é um metal e nem o que é um ametal. Pera, lá na tabela periódica nós temos os grupos, certo? Então, dá uma pesquisada, revisa um pouco esse conteúdo, porque assim fica mais fácil de identificar quem são os elementos considerados metais e quem são os ametais, beleza? Se você não conseguir, deixa aqui nos comentários que eu te digo como é que você deve fazer essa procura, tá certo? E também a polaridade, tudo bem? Assim como na ligação covalente, a ligação iônica também apresenta polaridade. Só que nesse caso aqui, em sua maioria, tá certo? Na maioria das vezes, a ligação iônica, ela sempre será do tipo polar, beleza? Então, observando aqui a nossa primeira imagem, nós temos um átomo de sódio efetuando uma ligação iônica com um átomo de cloro. Perceba que o sódio ele doa um elétron para o cloro, tá certo? Nesse caso, acontece uma atração eletrostática e essa atração ou essa ligação é uma das ligações mais difíceis de serem quebradas, tá certo? Porque nós estamos falando de íons, íons de carga positiva e íons de carga negativa, tudo bem? E ó, galera, para quem não conhece essa molécula, esta é uma molécula de sal, nosso cloreto de sódio, que utilizamos todos os dias na hora de fazermos nossa refeição, tudo bem? Então, observe que um átomo doa um elétron para outro, tá certo? E assim, ambos permanecem seguindo aí a regra do octeto, que logo falaremos um pouco mais adiante, tudo bem? Então, aqui nesta outra imagem, é mais fácil de compreendermos que o sódio doa um elétron para o flúor, tudo bem? Então, percebam que novamente temos um íon de carga positiva, tudo bem? E um íon de carga negativa. Por essa razão é que nós temos uma ligação do tipo iônica, tá certo? E ó, galera, novamente nós temos um metal fazendo uma ligação com um ametal, tá certo? E aqui a diferença de eletronegatividade, que é uma propriedade periódica, é bastante grande, tá certo? Então, em um breve resumo, temos que na ligação iônica ocorre a doação de elétrons de um átomo para outro, tá certo? E essa ligação ela ocorre entre um elemento considerado metal e um elemento considerado ametal, tudo bem? Também há polaridades na molécula, tá certo? E na nossa ligação metálica temos uma característica bem mais diferente das anteriores, tá certo? Se na ligação covalente há o compartilhamento de elétrons, na ligação iônica há a doação de elétrons, aqui na ligação metálica ocorre algo bem mais diferente. Por exemplo, a ligação metálica ela ocorre porque os metais, certo,
têm baixo nível de ionização e com isso perdem seus elétrons da camada de valência com muita facilidade, tudo bem? Então, os cientistas criaram o termo mar de elétrons, tá certo, galera? Então, fera, se você puder, meu príncipe, anota essa informação, pois ela é muito importante e basta você dominar este conceito que você facilmente identificará uma ligação metálica, tudo bem? Ah, só lembrando, aqui não há polaridade, tudo bem? Tá certo? Então, vamos ver como é que fica uma ligação metálica. Fera, na ligação metálica, uma das principais características é que os átomos, eles ligam-se um aos outros para formar ligas metálicas, tudo bem? Por essa razão, essas ligas, elas são excelentes condutoras de eletricidade, tá certo? Um exemplo muito clássico das ligas metálicas são as joias feitas de ouro, tá certo? Onde nós temos ouro misturado com cobre para dar aquela solidez e aquele brilho que só quem conhece uma joia valiosa sabe como identificar, tá certo? Então, aqui temos a ligação metálica e é dessa forma que os elétrons estão distribuídos de forma não uniforme, tudo bem? E sempre de forma espacial e geométrica bem definida, tá certo? Então, só para recapitular, na ligação covalente temos compartilhamento de elétrons, na ligação iônica temos a doação de elétrons e na ligação metálica nós temos o mar de elétrons, tá certo, galera? Então, toda vez que o professor perguntar, você já sabe o que responder, tá certo? Então, precisamos saber onde ocorre essa ligação ou essas ligações. Galera, toda ligação química, ela ocorre na camada de valência. Novamente, toda ligação química ocorre na camada de valência. Ah, professor, eu não sei o que é a camada de valência. Fera, quando você estuda a estrutura do átomo, a camada mais externa, ou seja, a camada mais distante do núcleo, esta é a camada de valência. Por exemplo, o hidrogênio tem apenas uma camada, certo? Quando você conhece a estrutura do átomo do hidrogênio. Então, esta camada é a camada de valência. O sódio, ele tem 3 camadas, correto? Então, a terceira camada, a mais externa, é a camada de valência e assim sucessivamente para todos os outros elementos químicos da tabela periódica. Então, a ligação química, todas as ligações químicas, elas ocorrem na camada de valência. Observe esta imagem. Temos duas representações diferentes para a mesma molécula, tá certo? Temos a fórmula eletrônica de Lewis e temos a fórmula estrutural. Olha aí. O oxigênio, ele apresenta na camada de valência 6 elétrons, tá certo? Veja a representação do oxigênio com bolas pretas. O hidrogênio, ele tem apenas um elétron. Então, é desse jeito que são representados todos os elétrons de um elemento da qual esteja presente na camada de valência, tá certo? O nitrogênio, ele apresenta na camada de valência 5 elétrons, tudo bem? Então, para ele seguir a regra do octeto, ele precisa ligar-se a mais 3 átomos de hidrogênio. E dessa forma, ele seguirá com 8 elétrons na camada de valência e assim obedece à regra do octeto, tá certo? E falaremos dela logo em seguida. Aqui, o carbono também tem 4 elétrons na camada de valência e por essa razão ele precisa efetuar 4 ligações do tipo covalente. Então, essas duas representações são as mais encontradas tanto na escola quanto nas provas de vestibular, tá certo? A representação eletrônica
de Lewis e a representação estrutural. Nesta outra imagem, é possível você verificar os elétrons tanto do cloro quanto do fósforo, do enxofre e do flúor, tá certo? Veja que as representações elas são semelhantes nas duas imagens, tudo bem? Porém, galera, aqui a polaridade das moléculas são diferentes, tá certo? Então, já falei anteriormente sobre a polaridade, que podem ser ligações covalentes do tipo polar e apolar, e podem ser também ligações iônicas do tipo polar, e podem ser também ligações metálicas, tá certo? Então, vejam a representação e cada estrutura de átomo corresponde essa representação tanto do cloro quanto do flúor, quanto do oxigênio, do nitrogênio, do hidrogênio e do carbono, assim por diante, para todos os elementos. Esta é a representação dos elétrons na camada de valência. Se você não sabe ou você esqueceu como é que faz essa distribuição para você verificar quantos elétrons há na camada de valência, eu aconselho que você volte nos vídeos anteriores, que lá tem, que eu tenho um vídeo mostrando como é que faz a distribuição eletrônica dos elétrons de um elemento químico, tá certo? Então, como já falei anteriormente sobre a regra do octeto, esta regra ela diz exatamente o seguinte, que a maioria dos elementos químicos se estabilizam quando estes apresentam 8 elétrons na camada de valência, tá certo? Então, galera, vamos voltar um pouco mais aqui atrás e verificar a ligação iônica. Se você observou aqui, ó, o sódio, aqui na segunda imagem, ele doa um elétron para o flúor. O flúor, que tinha 7 elétrons, passou a ter 8 elétrons na camada de valência, tá certo? Já o sódio, ele tinha um elétron na camada de valência, então ele perdeu este elétron e, consequentemente, ele perdeu uma camada eletrônica, tá certo? Ela deixou de existir. Então, o sódio passou a ter apenas duas camadas eletrônicas. Já a camada de valência do sódio passou a apresentar 8 elétrons no total, tá, galera? Por essa razão, ambos seguem a regra do octeto, tá certo? Mas em toda regra há exceções. Então, observe aqui a ligação entre um átomo de oxigênio e um átomo de hidrogênio. Galera, o oxigênio ele se estabiliza com 8 elétrons. Já o hidrogênio ele se estabiliza com apenas 2 elétrons, tudo bem? Vamos adiantar e verificar como isso ocorre aqui na representação pela fórmula eletrônica de Lewis. Olha aqui, ó. Observe que o oxigênio ele tem 6 elétrons na camada de valência. Para ele seguir a regra do octeto, que diz que todo elemento precisa ter 8 elétrons na camada de valência, exceto aqueles em casos especiais, tudo bem? Ele ligou-se a mais 2 átomos de hidrogênio e, por essa razão, ele passou a somar um total de 8 elétrons. Ó, vamos contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tudo bem? Então, a exceção à regra do octeto é o hidrogênio, que passa a ter 2 elétrons na camada de valência, tudo bem? Então, o hidrogênio se estabiliza com apenas 2. Existem outros? Existem, porém, eu sugiro que você pesquise para ficar mais por dentro do conteúdo, tá certo? Então, pela regra do octeto, a maioria dos elétrons se estabiliza com 8 elétrons e assim assume a forma de um gás nobre, tá certo? Veja como ocorre em moléculas diferentes. Olha aqui, o carbono ele tem 4 elétrons na camada de valência, tá certo? Quando ele se liga a 2 átomos de oxigênio para formar uma molécula de CO2, ambos passam a ter 8 elétrons na camada de valência, tá certo? Então, por exemplo,
esses 4 elétrons mais próximos do carbono são deles, certo? Os que estão sendo aqui, os que estão participando da ligação, eles são pertencentes ao oxigênio. Então, por essa razão, eles formam uma ligação covalente, porque eles estão compartilhando elétrons, tá certo? E essa ligação covalente, galera, ela é uma ligação do tipo apolar. Observe que o oxigênio ele tinha apenas 6 elétrons. Com mais 2 do carbono, ele passou a ter 8 elétrons na camada de valência. Isso serve para os 2 átomos, tá certo? Então, toda vez que você ouvir falar da regra do octeto, você já sabe do que se trata. Vamos olhar aqui a molécula de gás metano, CH4. O carbono, eu já falei que ele tem 4 elétrons na camada de valência. Quando ele se liga a 4 outros átomos de hidrogênio, ele passa a ter 8 elétrons. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá certo? Aqui nós temos uma ligação do tipo covalente, onde nós temos o compartilhamento de elétrons, e essa ligação ela é uma ligação também apolar. E o hidrogênio ele passa a ter 2 elétrons na camada de valência, e isso eu já falei anteriormente. Tudo bem, galera? Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha aprendido, espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, deixa nos comentários, assiste o vídeo novamente se você ficou na dúvida. Não esquece de se inscrever no canal, compartilha o link com compartilha e me segue nas redes sociais. Os links estarão na descrição deste vídeo. Valeu!